Olá pessoal, eu sou o investigador Thiago Neves, estou aqui nessa ocasião para que possamos analisar um pouco aí o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, que regulamenta aí o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal, tá certo? O artigo 1º diz assim: esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. O artigo 144 é o famoso artigo aí que fala da segurança pública, das polícias, enfim. Pessoal, artigo 2º, incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil. Eu quero fazer primeiramente esse apontamento aqui com vocês. A sua banca pode trazer aí instituições de caráter militar, porque às vezes, usualmente a gente acaba no cotidiano visualizando uma guarda municipal bem ostensiva, quase parecida com uma força tática, ou até mesmo uma tropa aí de elite aí da polícia. Fica muito parecido às vezes por conta de um fardamento parecido, às vezes por causa de uma viatura caracterizada, e você coloca na cabeça que é instituição de caráter militar, mas não é, é uma instituição de caráter civil, não possui caráter militar. O próprio artigo 14, parágrafo único, diz que as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar, tá? Também o artigo 19 fala: a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar denominação idêntica às das forças militares, quanto aos postos de graduações, títulos, uniformes distintivos e condecorações. Pessoal, não vamos entrar no mérito, uniforme, tem um uniforme aí de guarda municipal que parece de polícia militar, tá? Não vamos entrar no mérito, vamos nos ater aí apenas aí o que está escrito na norma, tá certo? Então não pode, por exemplo, ter uma graduação a sargento, subtenente, cabo, enfim, ter alguma coisa similar à estrutura hierárquica da polícia militar. Não pode. A banca poderá vir com uma pegadinha e dizer que se está instituição de caráter militar, tá? Fiz bem esse ponto. Vamos lá. Nesse caso aqui, continuando o artigo 2º, uniformizadas e armadas conforme previsto em leis, então vai ser, via de regra armada, a função de proteção municipal preventiva. Pode vir aí na sua banca como ostensiva ou repressiva, mas vamos ater aí, não vamos ficar pensando, mas Thiago, quando ela está fazendo uma operação, coisa e tal, é ostensiva, ela está em apoio a militar, apoio à polícia civil, é assim, assim, assado. Pessoal, vamos olhar aqui de forma mais afunilada e pensar o que está escrito na lei, porque a sua prova vai cobrar o que está escrito na lei na sua integralidade, tá certo? Então, a função é de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Preste muita atenção aqui nesse ponto aí dos princípios, são princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Quer dizer o quê? Que a lei municipal poderia prever alguns outros princípios aí, porque a lei federal, ela delimitou uma norma aqui de caráter, digamos, geral, né? E nosso regulamento municipal poderia colocar algum princípio a mais? Eu penso que sim, porque o artigo 3º fala que são princípios mínimos de atuação, né? Não afastando outros princípios também, digamos assim, contidos dentro da Constituição Federal, até mesmo princípios da própria administração e princípios aí de moral, ou até mesmo uma previsão aí específica de um regulamento interno da própria Guarda Municipal. E geralmente isso que ocorre. É lógico, a gente parte desse pressuposto aqui de uma norma geral, mas dando a entender que haverá uma norma especial aí, de acordo com a peculiaridade do próprio município, de acordo com a peculiaridade da estrutura da guarda ali no município. Tá? Geralmente existe um estatuto municipal prevendo aí um regulamento próprio. 1. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade
e uso progressivo da força. Já vimos aí a banca trocar isso daí, uso agressivo, ostensivo, mas é o uso progressivo da força, tá certo? Então, progressivo por quê? Você vai usar um método do menos, digamos assim, agressivo, ofensivo, para o maior, de acordo com a ofensa, de acordo com o tipo de agressão que o policial está recebendo ou que precisa repelir, ele precisa passar por uma gradação dessa força. Então, o que acontece? Se eu tenho um treinamento de taser e tenho ali para utilizar o taser, e a pessoa vem embriagada, louca com um pedaço de pau em cima de mim, eu já vou sacar a minha arma ali a 380 ou .40, no nosso caso aqui, polícia, vou lá dar um tiro na testa do cara. Eu usei o uso progressivo da força. Eu tenho que conter repelir essa agressão aí, né, eminentemente, dessa pessoa e usei os meios moderados, por exemplo, a gente encontra no Código Penal a legítima defesa, né? A gente precisa entender dessa forma que o uso progressivo da força é você utilizar os meios aí, lógico, não tem como você usar o uso progressivo da força se você tiver apenas uma arma na mão e a pessoa vier com um facão, tá? Você vai tentar imobilizar, você vai esperar, por exemplo, a pessoa desferir um golpe de facão e cortar seu pescoço? Não, gente. Então, a gente precisa analisar isso daí no caso concreto e não ficar também viajando, né? Mas para a questão da sua prova aí, precisa ser observado aí o uso progressivo da força. De acordo com a definição da Polícia Federal, o uso progressivo da força consiste na seleção adequada de força conforme opções disponíveis em resposta ao nível de submissão do indivíduo suspeito ou infrator a ser controlado. Das competências: a competência geral das guardas municipais, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Tá? Os bens mencionados no caput abrangem de uso comum, de uso especial e dominiais, ou famoso dominicais. Eu trouxe aqui a definição, às vezes você tem um bloqueio aí mental por conta de não saber o que é bem de uso comum, especial ou dominical. Uso comum são aqueles destinados à coletividade, a todo mundo, por exemplo, uma rua, uma estrada, tá? E nesse caso, o uso especial é que tem uma destinação específica, por exemplo, um hospital, uma escola. E os bens dominicais são patrimônios disponíveis, são aqueles que, apesar de constituírem o patrimônio público, não possuem uma destinação pública determinada, tá certo? Um prédio público desativado, enfim, algo que não tem uma destinação especial como o anterior. Bola para frente, vamos lá. Preste atenção aqui no artigo 5º. São competências específicas das guardas municipais. Quando fala em competências específicas, você vai lembrar de definição nos verbos aí, no infinitivo, tá? Competências específicas. Por que eu falo verbo infinitivo? Porque termina em ir, ar, né? E dá uma sensação de movimento, né? Então não são princípios conceituais, mas sim como se esperasse uma atitude, uma atuação do guarda municipal. Então é zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. 2. Prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. 3. Atuar preventiva e permanentemente no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. 4. Colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. 5. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. 6. Exercer as competências de trânsito que lhe forem atribuídas nas vias e logradouros municipais ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado
com órgãos de trânsito estadual ou municipal. Sétimo, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental no município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Pessoal, vou contar uma história para vocês aqui, não é uma história, é um fato mesmo, na região aqui. Teve um relaxamento de prisão, uma prisão feita aí pela guarda, salvo engano pegou cigarro contrabandeado, né? Primeiro, o juiz argumentou que a guarda não teria poder de polícia, tá? E outra argumentou que também eles estavam fora do perímetro do município, estavam numa estrada estadual, tá certo? Então há controvérsias, né? Se houver algum convênio, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o juiz foi legalista, né? Ele entendeu que as guardas deveriam ficar ali no perímetro do município, tá certo? Então é um caso concreto aí para vocês analisarem. Sétimo, proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Sétimo, cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Oitavo, cooperar com os órgãos, isso. Nono, interagir com a sociedade civil para discutir de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Décimo, estabelecer parcerias com órgãos estaduais, da União, dos municípios vizinhos, por meio de celebração de convênio ou consórcio, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. 11. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município. 12. Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal. 13. Garantir atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta imediatamente quando deparar-se com elas. 14. Encaminhar ao delegado de polícia diante do flagrante delito o autor da infração, apresentando, preservando, logicamente, o local do crime quando possível e sempre que necessário. 15. Contribuir no estudo de impacto da segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte. 16. Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal. 17. Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários. 18. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente, aqui no caso, alunos e professores, das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Parágrafo único. No exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública na União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos, e nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 desse artigo, diante do comparecimento de órgãos descritos nos incisos do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Deverá a Guarda Municipal prestar todo apoio à continuidade do atendimento, certo? Pessoal, vamos parar por aqui nesse capítulo aqui e logo voltaremos com mais.